E por que falar sobre desafios? Nos 2 últimos anos, todos nós fomos impactados por uma pandemia mundial. Algumas pessoas lidaram com essa situação com mais propriedade. Eu gosto de usar a palavra propriedade porque não havia um jeito bom, não havia um jeito fácil de lidar com essa situação. Desafiante, né? De um momento para o outro, nós fomos obrigados a mudar nossa rotina e tivemos que nos adaptar. Tivemos que enfrentar esse desafio que nos foi apresentado pela vida. Mas o que vem a ser um desafio? Um desafio é entendido por uma situação que te é imposta, obrigada, e que te leva a se superar. Não é exatamente uma coisa nova, não é exatamente uma coisa diferente. É algo que, no primeiro momento, você não tem como saber se você vai dar conta. E foi o que aconteceu com todos nós. Nós nos vimos em uma situação imposta que nós não tínhamos para onde correr, não tínhamos como nos esconder. E todos tivemos que passar por isso. Mas algumas pessoas passaram por essa situação com mais propriedade. E seria interessante nós observarmos, considerando que assim, a pandemia foi uma prova de como a vida nos apresenta situações desafiantes e de como a gente não tem como fugir delas, mesmo que nós quiséssemos, mas que pessoas diferentes agiram de maneiras diferentes. Então, seria interessante observar que características estariam envolvidas, que características pessoais estariam envolvidas, que características poderiam levar uma pessoa a passar por uma situação desafiante que lhe é imposta pela vida, com mais ou menos propriedade. Vocês acreditam que coragem é uma característica dessa? Vocês acreditam que a gente só consegue enfrentar um desafio se a gente tiver coragem? Se formos corajosos? O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas que passaram pela pandemia com mais propriedade foram as pessoas corajosas e as pessoas que não eram tão corajosas assim, elas não conseguiram passar? Todos nós passamos. Todos nós passamos estamos passando, né? Todos nós estamos passando. E se todos nós estamos até aqui, e isso não necessariamente. Não necessariamente só pessoas corajosas que conseguiram atravessar, que estão atravessando por essa situação, por esse desafio que é enfrentar uma pandemia. E sim, a coragem ajuda. Mas é importante também a gente... Vamos considerar que a coragem seria uma das características de pessoas que passaram por essa pandemia, esse desafio, porque a gente não vai considerar só esse desafio, a gente vai considerar os desafios que a vida impõe. Mas vamos considerar que a coragem seja uma característica de pessoas que passaram com mais propriedade por esse desafio pontual. Não necessariamente, apesar da coragem ter ajudado. Vocês acreditam que pessoas que não se consideravam exatamente corajosas, elas conseguiram adquirir coragem nesse período diante desse desafio? Vocês acreditam que algumas pessoas, ou vocês mesmos, podem ter se percebido
percebido uma coragem em alguma situação pontual desse período de pandemia que vocês não sabiam que tinham? O que vocês acham? Vocês já acham que características pessoais podem ser desenvolvidas? Ou a gente já nasce daquele jeito e aí seja o que Deus quiser? Sim, as características podem ser desenvolvidas. E ainda que, diante de um desafio imposto pela vida, eu não tenha, num primeiro momento, características que possam me favorecer, eu posso desenvolvê-las.